entrando aqui no corredor Marielle Franco. Cada uma de nós botou as plaquinhas, como vocês podem ver, em homenagem a Mari. Resistência. Aqui é a resistência, por aí. E aqui é o nosso. Tá em horário de almoço, tem uma galera almoçando, tem uma galera aí trabalhando. Tem a sala dos canhões. E, enfim, é isso aí. Estamos aqui com mais um Rolô no Feed, que poderia ser Rolô na Câmara, né? Primeira semana de Câmara Federal, muitas emoções e debates aqui. Certamente rolou no feed de uma galera. E a gente quis já fazer um pouco desse panorama da primeira semana em Brasília. A gente queria compartilhar com vocês um pouco das primeiras impressões do Congresso Nacional. O Congresso Nacional que teve uma renovação histórica. 48% dos deputados são novos deputados aqui no Congresso Nacional. Mas pelas siglas e pelas ideologias, a gente vê que muitas vezes a renovação de pessoas não significa uma renovação política. Ao contrário, pode inclusive significar a velha política com mais repressão, com menos liberdades democráticas e com debates mais reacionários. Não é à toa que a gente já viu essa semana um deputado do PSL propor um projeto para tirar até a pílula anticoncepcional. Ainda bem que a repercussão nas redes fez que o deputado desistisse, mas para vocês verem que as trevas também têm representação nesse novo, entre aspas, Congresso Nacional. E vocês sabem bem, nossa posse foi aí dia 1º de fevereiro, logo teve eleição para presidente da Câmara dos Deputados. Nós lançamos o combativo Marcelo Freixo, que fez um programa de defesa, né, de uma Câmara, obviamente, mais voltada aos interesses do povo, em defesa de mais controle público, audiências, etc., mas também em defesa da Constituição de 88 e as liberdades democráticas conquistadas até aqui. Fizemos uma votação muito importante, 50 votos, porque foi a maior votação que o pessoal já teve na Câmara dos Deputados para uma eleição de presidente, ao mesmo tempo que deu um sinal público de que tem uma alternativa sendo construída aqui na Câmara dos Deputados, mas que é conectado com a luta das ruas, a luta em defesa das liberdades democráticas. O que mais teve? Depois dá pra cortar aqui. E a bancada feminina também é parte dessa renovação. Nós temos 15% das deputadas mulheres, o que é pouco em termos percentuais aí em relação ao resto do país, mas foi a maior bancada já vista desde sempre aqui no Congresso Nacional. Agora, não basta ser mulher, né? É preciso estar do lado certo. Obviamente, as nossas mulheres do PSOL são expressões da primavera feminista, de mulheres que defendem os direitos das mulheres, o único partido com uma bancada paritária, 5 homens e 5 mulheres, e que vem, né, das lutas das mulheres jovens, das mulheres trabalhadoras, das mulheres negras, em defesa das mulheres indígenas, das mulheres lésbicas, enfim, do transfeminismo, um feminismo classista vinculado aí às lutas do nosso povo. E por isso que é importante também a gente ter essa dimensão de que é um avanço ter 15% de mulheres no Congresso Nacional, mas não adianta ter mulheres lutando contra os direitos das mulheres. E já conhecendo algumas deputadas que a gente vê por aí nas redes sociais e já viu alguns discursos, a gente sabe que infelizmente uma parte é expressão de uma bancada antifeminista no Congresso Nacional. Tomara que eu esteja errada, porque se eu tivesse certo, elas deveriam renunciar ao mandato, porque graças ao feminismo a gente tem direito ao voto, né? E tem direito a estar aqui no Congresso Nacional, mas assim, coerência a gente não vê muito por aí. Essa é uma luta que nós vamos seguir aqui na Câmara dos Deputados e sobretudo nas ruas, né? Tá chegando aí o 8 de março, nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres. É preciso botar o bloco na rua. A derrota política da eleição do Bolsonaro é um balde de água fria, mas a gente também sabe que a maior manifestação da história do feminismo no Brasil foi agora no Ele Não, protagonizado por mulheres. E a gente tem que pegar esse espírito de luta, de combate, para fazer um grande 8 de março e também um mês das mulheres, e no mês inteiro de março, óbvio, e em 14, no dia que infelizmente completa um ano do assassinato da Marielle Franco e do Anderson Gomes, nossa companheira, que foi assassinada no Rio de Janeiro, a princípio, ao que tudo indica, por milícias, e até hoje nós não temos resposta. Bom, e você sabe que então teve o nosso primeiro discurso aí na Câmara dos Deputados, assim como a gente teve a oportunidade de participar da reunião com o Sérgio Moro sobre esse pacote que ele apresentou, mas a oportunidade que a gente teve foi de ouvir, né? Que é para debate praticamente não abriu, o pessoal foi a primeira bancada a se inscrever e não conseguiu falar. E o que a gente queria, na verdade, era fazer muitos questionamentos sobre o projeto e apresentar
o relatório da CPI das milícias que o Marcelo Freixo comandou lá no Rio de Janeiro, e a gente sabe que o projeto bota o nome milícia de maneira equivocada, sem conceito nenhum e sem nenhuma medida prática para combater essas organizações criminosas que têm vínculo com os políticos em várias esferas, né? E aqui tem 50 medidas concretas para combater as milícias. Infelizmente, no projeto do Moro, não conta nenhuma. Ele diz que é para resolver o tema da corrupção e dos crimes, e que, na verdade, do ponto de vista da corrupção, é quase inexistente o projeto, a não ser a tipificação de Caixa 2 como um crime, o que é importante, mas é bem secundário perto dos grandes crimes de corrupção do nosso país, como a questão criminal, que na verdade pode incrementar a violência com o aumento da população carcerária e pode sim, né, aumentar a violência social com a licença para matar, aumentando as possibilidades dos policiais, né, matarem em serviço, o que além de aumentar a violência, a gente já viu vários casos, né, de pessoas assassinadas, enfim, e nenhuma investigação desses autos de resistência, mas coloca ainda mais os policiais em risco. E também tem um outro tema das fortes emoções em legítima defesa, o que é muito grave, gente. Muitos dos casos de feminicídio no Brasil, os homens que matam as mulheres dizem que foi em legítima defesa. Se tu coloca fortes emoções como mais um excludente, né, da investigação, no caso de legítima defesa, vai poder absolver muitos que cometeram feminicídio no Brasil. Então, assim, essa e várias perguntas e questionamentos que a bancada do pessoal queria fazer, não foi possível. Felizmente, Marcelo Freixo conseguiu entregar a CPI aí no finalzinho, e é uma luta que a bancada vai seguir fazendo aqui no Congresso Nacional. E por fim, eu queria socializar com vocês alguns dos nossos primeiros projetos. O primeiro deles, acabar com o auxílio moradia para quem tem onde morar. Todo mundo lembra daquele escândalo aí envolvendo o Bolsonaro, que ele recebia auxílio moradia, mesmo tendo onde morar em Brasília, e ele dizia que usava esse dinheiro para comer gente. Comer gente com dinheiro público, o meu, o teu, de todo mundo. E fora que, mesmo não sendo ilegal, é meio imoral, né? A gente apresentou um requerimento puxando para a ordem do dia um projeto muito importante, que é a taxação das grandes fortunas. A gente vai fazer um rolô no feed só sobre ele, porque a tributação no Brasil é muito perversa, são os pobres que pagam proporcionalmente mais impostos, e os ricos praticamente não pagam imposto sobre as grandes fortunas, os bancos pagam muito pouco, não tem tributação sobre lucros e dividendos. O nosso projeto está lá na Constituição Federal, foi apresentado pela Luciana Genro quando era deputada federal, passou em várias comissões e foi aprovado, e agora a gente está puxando ele para aproveitar essa tramitação anterior e tentar fazer virar lei, porque está na Constituição e nunca foi regulamentado. Segundo economistas, isso poderia render mais 100 bilhões por ano para o Brasil poder investir em educação, em saúde, em assistência social. E o nosso projeto que tenta garantir aquilo que está lá na CLT, no artigo 461, que é a igualdade de gênero, de salários entre homens e mulheres que ocupam a mesma função. A gente sabe que a desigualdade de gênero é muito grande no Brasil, as mulheres chegam a ganhar 30% a menos que os salários dos homens, as mulheres negras chegaram a 43% a menos do salário dos homens brancos. E ao mesmo tempo, embora esteja na CLT, como não tem punição às empresas, nem nenhum tipo de medidas mais efetivas de fiscalização, fica lá, na letra fria da lei. Então o que a gente está propondo? A criação de um selo empresa machista, que faça com que tenha multas pesadas, para que, comprovada a igualdade do trabalho e a desigualdade salarial, se onere a empresa. Se tem reincidência, multa mais pesada ainda, e um cadastro nacional empresa machista, que faz com que essas empresas não possam pegar empréstimos com instituições oficiais, que faz com que não possam contratar com órgãos da administração direta e indireta, para tentar botar ônus sim para as empresas que perpetuam a lógica machista de tratar as mulheres como cidadãs de segunda categoria para não superexplorar. A gente pegou a assinatura das outras 4 colegas da bancada, porque é óbvio, tudo que é coletivo nos fortalece, mas a gente sabe que a gente só vai vencer essa luta com a tua ajuda, aí, compartilhando, curtindo, se mobilizando, para que a gente possa enfrentar esses tempos que o Brasil vive, mas ao mesmo tempo propor ideias.